Você consegue. Estamos casados há 18 anos, com a graça de Deus. A gente diz sempre que não tivemos 4 filhos, né? Por que essa explicação? Porque um está no céu, o Gabriel, mas para nós continua presente. Então, temos 4 filhos, Maria Clara, Pedro José e o Rafael. E essa experiência com os anjos, né, começou do Gabriel, que é o que está no céu. É o anjo que nos trouxe uma boa notícia, porque nós estávamos em Portugal. A gente não tinha escolhido o nome para o nosso filho. Já sabia que era um menino. Ah, o anjo que traz a boa notícia, Gabriel. A presença do Gabriel para nós. E esse foi o motivo. Depois, tudo que a gente passou com relação ao Gabriel, a enfermidade dele, e com 4 anos e meio Deus chamou ele de volta. Aí que a gente aprofundou no nome do Gabriel, falou, não, mas Gabriel também significa força de Deus. E a gente percebeu, nossa, é mesmo, o Gabriel, além de ter sido uma boa notícia, foi a força de Deus para a gente conseguir viver essa experiência de sofrimento, de dor. O Gabriel foi essa força de Deus. Interessante, amor, que Gabriel, ele fez questão de aparecer para São José, né? Ele apareceu a Maria, anunciou que ela seria mãe de Jesus, mas depois ele apareceu em sonho a São José. E foi para São José que ele deu as diretrizes. Faça isso, né? Fujam para o Egito, depois voltem do Egito, não tenha medo de receber Maria. Ele esteve ali muito envolvido com a realidade concreta da Sagrada Família. Para São José por quê? Porque o pai é o provedor, né? O pai é aquele que toma as decisões, é a cabeça da família. E outra coisa muito importante é que Deus envia o anjo, o mensageiro. A palavra é dita para você. Você tem entendimento daquela palavra. Aí o que precisa ter? Obediência. E essa experiência com os anjos, para nós, é interessante porque com a partida do Gabriel, humanamente falando, foi uma dor muito intensa, não é? Deus nos sustentou com a força dele, né? Nos deu a presença dos amigos, dos irmãos de comunidade, do povo que intercedeu por nós. Então a gente se manteve sofrendo com dor, mas firmes, de pé. Mas, humanamente falando, fica, né? Aquela dor, é como se fosse uma ferida, ficou uma ferida, não é? Não contra Deus, não assim, em nenhum momento passou na nossa cabeça culpado, Deus é culpado, ou a gente não cuidou direito, porque por isso que o Gabriel veio ter a enfermidade e faleceu, não. Na palavra de Deus, na nova tradução, né, da CNBB, logo ali na introdução do livro de Tobias, fala assim: Deus providencia soluções lá onde os meios humanos são insuficientes, especialmente pelo envio do anjo, que representa o próprio Deus. A fé na providência não significa necessariamente que tudo deve terminar num final feliz. Como na história de Tobias, significa que a busca da vontade de Deus dá certo e realiza aspirações profundas dos justos. Deus está com aqueles que o amam. É interessante que na palavra de Deus, São Gabriel, ou ele está anunciando a vontade de Deus, ou ele está explicando. Eu, Daniel, estava olhando esta visão e procurando entender, quando de repente estava de pé, à minha frente, a figura de um homem. Ouvi então, vinda do rio Ulai, uma voz que gritava: Gabriel, explica a visão para esse aí. Ele se dirigiu então ao lugar onde eu estava. Quando se aproximou, eu me assustei e prostrei-me, o rosto no chão. Ele disse: Filho do homem, entende que a visão
é para o tempo do fim. Ele falava comigo e eu, assustado, de bruços no chão. Ele tocou em mim e fez-me ficar em pé como estava antes. Depois continuou: vou te mostrar o que vai acontecer depois do castigo, pois o fim tem data marcada. Continua. Pois é, interessante que aqui está falando das coisas do fim. E eu pergunto para você, alguém tem dúvida que nós estamos vivendo nesse tempo? Padre Jonas pregou durante mais de 40 anos sobre esses acontecimentos dos fins e agora a gente está diante deles, se concretizando na frente dos nossos olhos. E a gente fica sem entender o que está acontecendo, muita gente com medo, muita gente assustada, não sabe o que fazer. Então, por isso a importância de pedir a intercessão de São Gabriel, para ele explicar a vontade de Deus para você, para sua família, nesse tempo que é tão difícil, tão complicado, com tanta briga, guerra, tantos acontecimentos ao mesmo tempo. Difícil até de discernir, isso é certo, isso é errado, isso eu posso, isso eu não posso. Então que São Gabriel venha explicar para nós o que está acontecendo. Vamos pedir a intercessão deles com força nesse tempo tão difícil que a gente atravessa.